certo? Vamos lá, então. Então, sejam bem-vindos. Tá gravando já, né? Tá sim. Obrigado, Paty. Então, sejam bem-vindos a mais um minicurso da Mori. Eu não sei quantos de vocês estão aqui pela primeira vez, mas eu sempre digo que essa é uma das ações que a gente mais gosta de fazer, porque é onde a gente tem contato com gente do Brasil todo e às vezes até de fora do país. Antes de entrar aqui, eu já dei uma olhadinha nas inscrições, eu vi que o perfil também, dessa vez, está bem diverso, está muito heterogêneo. Então, tem professor, tem coordenador, tem psicólogo, tem gente de todas as áreas. Tem pai, tem bastante pai aqui também. Deixa eu só... Eu vou pedir para vocês, a gente está desabilitando os microfones, para a gente não ter que deixar tudo forçado, sabe? Se vocês puderem só tomar cuidado de não habilitar, porque como tem bastante gente, fica ruído. E a gente sempre faz aqui na Mori, para quem está acostumado, mini cursos que tem a ver com o que a gente trabalha ou com o que a gente acredita. A gente, de alguma forma, a gente gosta de ensinar o que a gente está vivendo. E um dos temas mais recorrentes no nosso trabalho é o tema de pensamento computacional sem tela, e aí de uma forma transversal. Aí vou contar para vocês como é. Vou apresentar daqui a pouquinho o que a gente faz rapidamente, mas só para vocês entenderem de onde que veio esse problema. A gente é uma edtech daqui de São Paulo que trabalha com produção de tecnologia educacional. Então a gente produz, dentre outras coisas, plataformas, jogos educativos, objetos de aprendizagem, e, ao mesmo tempo, a gente está falando de pensamento de menos tela na educação. Então, como é que isso é possível? Essa é uma provocação que a gente tem se feito, porque a gente acredita aqui na Mori, no uso da educação, da tecnologia na educação, para você tornar a educação melhor, e não para você aumentar a produtividade ou, sei lá, por qualquer outro motivo. Então, a história das telas é uma coisa que permeia o nosso trabalho. Essa discussão é uma discussão que a gente quis trazer, aí por isso a gente chamou essas três especialistas aqui para conversar com a gente hoje, conduzir esse mini curso. Eu vou começar aqui, não sei se a Adri conectou já, vou pedir para quem puder abrir a câmera agora. Esse é o único momento que eu vou pedir para vocês abrirem a câmera, que é o momento que a gente faz um check-in. Que é assim, a gente vai tirar um print para guardar aqui nos nossos registros. Ó, já tem 60 pessoas. Se vocês puderem abrir aí, dar um sorriso, a gente vai printar aqui. Uma outra coisa que eu vou pedir para vocês é quem compartilhar alguma coisa no Instagram ou em qualquer outra rede social pode marcar a Mori, tá bom? Deixa eu abrir aqui. Nossa, tem bastante gente já, né? 60 pessoas. Vou tirar um print. Pronto? 3, 2, 1, lá vai, hein? Nossa, um monte de bebezinho. Que legal, gente. Prontinho aqui. Oi, David. Consegui entrar. Deu certo, Dri? Tô Deus, só dando os desculpem, avisos né? iniciais aqui. Ah, então tá bom. Tive um problema Aí aqui eu de já vou te passar a conexão. bola. Bom, aí eu vou deixar, quando chegar na parte da apresentação, se apresentarem, aí a gente... Acho que já é agora, na verdade. Vou dar os avisos iniciais. Então, assim, que a gente deixa esse slide aqui, porque são tópicos que vocês sempre têm dúvida. Certificados. Esses mini cursos, eles são certificados. Os certificados, eles são validados na nossa plataforma. Só que tem uma atividade no final. A gente gosta de fazer isso para garantir que vocês realmente assistiram um mini curso. É uma atividade que é super simples. Você vai gastar ali menos de 5 minutos, mas vocês precisam fazer para ser certificados. Aí vocês precisam entregar essa atividade. Depois as meninas vão falar como é que é. A gente vai deixar eu vou ficar aqui no fórum junto com outras pessoas aqui da Mori respondendo aqui no chat. Se vocês tiverem perguntas, a gente vai encaminhando para a Adri, que vai ajudar a mediar esse mini curso. E no final, se sobrar um tempinho, a gente vai deixar abrir para dúvidas. Certo? Se vocês tiverem qualquer dificuldade técnica, a gente está aqui em peso no time da Mori aqui hoje com a Paty, com o Edson. Para quem já faz o nosso mini curso conhece, a gente está aqui no suporte. E o grupo do WhatsApp. Acho que quem também já está no grupo há mais tempo já percebeu que a gente não fica mandando propaganda. A gente já teve algumas... a gente já lotou vários grupos do WhatsApp, já fez vários usos diferentes. O que a gente percebeu que funciona é o para notificar
vocês de coisas importantes. Então, por exemplo, vai começar o mini curso. Então, esse é o uso que a gente vai fazer ali. Sempre que tiver alguma coisa da Mori, a gente manda ali para vocês uma mensagem. Então, quem quiser continuar recebendo informações sobre o que a gente faz, eu vou deixar. Vocês podem continuar no grupo, tá bom? Dri, vou te passar a palavra agora. Ô, David, eu tô achando que é melhor você compartilhar, porque eu tô com a conexão bem ruim aqui. Acho que por conta da chuva, gente. Uhum. Peço desculpa aí, mas realmente, a hora que eu entro na apresentação, trava meu computador. Não, fica tranquila, eu posso compartilhar. Vou Tudo passar aqui bem? a bola para você, para eles não verem só a minha voz hoje. Tá bom. Então tá, gente. Primeiro, desculpem meu atraso, eu entrei, mas caí. Questões de tecnologia, né? Ainda mais com esse tempo que tá aí, né? Eu acho que o David, aqui, pelo menos aqui em São Paulo, não sei, porque tem muitas pessoas de várias regiões, né, do país. Pelo menos a gente recebeu inscrições de pessoas de várias regiões. Aqui em São Paulo está caindo o mundo agora, e aí acaba esses problemas com conexão. É, eu acho que o David falou para vocês, porque a gente está num grupo grande, então as interações serem feitas pelo chat, né? É importante vocês, se tiverem alguma dúvida, colocar por lá. Se quiserem já colocarem de onde é, né, de que estado estão falando, a cidade, é interessante para a gente saber, tá? Bom, então a gente vai iniciar o curso. é, a gente vai aqui, eu sou a Adriana, né? Eu nem falei boa noite para todos e todas. Eu vou ser a facilitadora no curso, nesse mini curso, e junto com as nossas convidadas especiais, que é a Maristela e a Luciana, que estão aqui comigo, a gente vai se apresentar. Mas antes, eu quero apresentar a Mori, né? A Mori Educação. Eu trabalho aqui na Mori como consultora na gestão de projetos. Eu imagino que boa parte de vocês que estão acompanhando esse mini curso já conhecem, mas assim, a Mori é uma empresa que a gente desenvolve e trabalha com projetos de educação e tecnologia. Então, a gente desenvolve plataformas, cursos online, objetos de aprendizagem digitais, né? Conteúdos também, metodologias. E agora, principalmente, né, agentes de IA, também ofertamos cursos, né? Então, se vocês entram lá no site da Mori, a gente tem curso para professores, né? Relacionando, então, a integração da tecnologia à educação. Agora, em março, a gente vai ter, aí tá, as inscrições já estão abertas, eu acho, para o curso de design instrucional com IA. Não sei se o David já falou, que deu o recado, David, que vai ter um sorteio para os. Não é exatamente um sorteio, vai ser É, a gente vai dar uma inscrição para quem fizer o melhor trabalho que a Maristela vai propor hoje. porque a gente vai, assim, no final desse mini curso, a ideia é que vocês façam uma atividade, né, uma pequena atividade aí, para receber a certificação, e aí, a partir disso, então, a gente vai selecionar qual é a atividade mais interessante para dar essa vaga para esse curso, tá? Então, essa é a Mori. Então, como eu disse, né, eu sou Adriana Vieira, eu trabalho como gestora de projetos de educação e tecnologia na Mori. Sou professora de língua portuguesa e também trabalho na produção de materiais pedagógicos. Porque mais de 15 anos eu trabalhei coordenando no SEMPEC a área de tecnologia. O SEMPEC é uma organização não governamental aqui em São Paulo que faz muitos projetos para a formação de professores. O meu mestrado também está nessa área de letramento digital e formação docente. E eu tenho especialização em pedagogia.
E aí, agora, eu vou passar a palavra para a Maristela, que vai se apresentar, depois a Luciana, e aí eu abro a nossa temática do nosso curso, tá? Maristela, por favor. Olá, boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer muito aí a equipe da Mori Educação pelo convite. Para mim é um prazer enorme poder participar com vocês, poder compartilhar ideias, dialogar. Esse tema, quando o David fez o convite para participar, eu imediatamente concordei com essa participação, porque é um tema que eu considero de extrema importância e é um tema que faz meus olhos brilharem. Então, eu sou uma educadora, trabalho com formação de professores, trabalho aí na área da educação há mais de 35 anos. Iniciei a minha trajetória como professora, naquela época, muito antigamente, professora de informática, trabalhei com ciência da computação, programação, mas sempre trabalhei com os pés dentro de uma escola, né? Então, a minha trajetória foi sempre ou dentro da escola ou trabalhando com formação de professores. Então, eu comecei na rede pública de São Caetano do Sul. Lá eu coordenei um projeto de tecnologia educacional, trabalhei lá por mais de 20 anos. Depois, num determinado momento, numa oportunidade, eu me aventurei e fui trabalhar com formação de professores com a editora Moderna, num projeto Moderna Compartilha, trabalhei com a Fundação Lehman, e hoje eu sou supervisora de tecnologia na Escola Projeto Vida, que é daqui na Zona Norte de São Paulo, que atende da educação infantil até o ensino médio, são 3 unidades. E, paralelamente a isso, eu sou idealizadora do projeto Curiosamente Criativa.lab. Na realidade, é um conceito de um laboratório de práticas educativas que tem como principal objetivo o desenvolvimento do pensamento computacional e muito com materiais concretos, manipulativos. Eu acabo produzindo tabuleiros ao longo aí do nosso curso, eu vou mostrar um pouquinho desse trabalho. Como a minha formação, né, inicial é matemática, eu tenho eu faço uma união desse pensamento computacional com mentalidades matemáticas e matemática visual. Então, acho que a gente vai ter bastante para conversar aqui e para compartilhar aí essas ideias. Legal, Maristela, E obrigado a obrigada. todos pela presença, né? É muito bacana ver um grupo com pessoas assim de diversas regiões, né? Isso é muito legal. Exatamente. Então, vamos para a Luciana. Luciana, Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu também queria agradecer o convite. De fato, é uma honra estar aqui e com uma aluninha assistindo ali também, que eu estou vendo. Bom, eu vou contar um fato curioso. Eu nasci numa escola, então, assim, não teve escapatória a não ser educadora, né? Então, minha família tem uma escola e é uma empresa familiar. E me formei em pedagogia, em psicopedagogia, e atuei em várias áreas na escola. Esse ano faço 36 anos de atuação na educação e na escola. Trabalhei fora também da escola, foi muito rico, né? Para poder também identificar outros universos educativos, outras experiências. Gosto muito de trabalhar com formação dos professores, formação humana, a comunicação positiva, né, assertiva, eficaz, propositiva, sempre foi um tema que me interessou muito. Na escola a gente um pouco adquiriu essa cultura, trabalhando com as crianças também. Então, fortalecer essas habilidades socioemocionais, de fato, me encanta. E desenvolver isso com cada um, né, com cada pessoa dentro da escola, com cada colaborador, com as famílias. Então, nós temos um grupo de pais e a gente procura também
ajudar as famílias a se formarem bem enquanto pais, porque a gente acaba dedicando tanto tempo à formação profissional, e eu fiquei feliz de ver que temos muitos pais por aí, né? E são pais que, de fato, olha, estão interessados em fazer o melhor para o seu filho, né? E então, na escola, a gente procura dar essa formação para os pais também. Hoje também eu estou atuando numa associação de educação personalizada como diretora pedagógica. Lá eu dou formação para diretores, gestores, professores e também ajudo a formar as pessoas que vão formar as famílias, né? Formadores de pais. Estou aqui hoje com vocês também para aprender, porque a gente sempre aprende muito. Agradeço esse convite, agradeço a participação de todos. A gente está aqui com 74 pessoas, né? Não são poucas. E é muito bom compartilhar esse tempinho aqui com vocês. Espero que todos nós saiamos daqui enriquecidos, né? De conhecimento e de vivência. Obrigada, Luciana. Gente, eu estou vendo aqui o chat, é isso mesmo, a gente tem gente aqui de todo o país, está muito bacana, são 75 pessoas agora. A gente fica muito feliz por conta desse tema, né? Que é um tema tão importante aí hoje na educação. Assim, eu vou apresentar rápido, né, os nossos objetivos hoje, porque no fim, o nosso tempo é curto para tanta coisa. Mas, assim, rapidamente, o que nos levou a trazer esse tema, fazer esse mini curso, né? Porque o que mobilizou a Mori a pensar nisso, né? A gente trabalha com educação e tecnologia e a gente vê que a gente vive um contexto bastante complexo, né? Então, o ano passado, a gente teve aquela lei que proibiu os celulares na escola, uma lei respaldada em estudos e pesquisas que realmente demonstram que o impacto de um uso excessivo, né, das telas pelas crianças, né, está impactando negativamente no desenvolvimento dessas crianças. A gente teve também o ano passado, no fim do ano passado, a instituição do ECA Digital, né, que pretende aí proteger as nossas crianças no ambiente digital, exigindo que as plataformas cumpram algumas regras. Então, assim, a gente está num cenário que não é simples, mas ao mesmo tempo, né, qual é a pergunta para nós? Como que a gente prepara as crianças para esse mundo digital, esse mundo de IA, né, sem aumentar o uso de tela, né? Educar para um desenvolvimento, né, dessas crianças, desses adolescentes, para que eles possam fazer um uso equilibrado, um uso crítico, um uso criativo, um uso seguro dessas telas. E aí a gente convidou essas duas pessoas super especiais, elas falaram que, né, contaram a experiência, que estão ali na escola, né, tem muita prática mesmo do chão da escola, para nos apoiar. Está sendo uma parceria muito boa e focamos no pensamento computacional, que é um dos eixos, né, da BNCC da computação, que também esse ano é um ano que precisa ser implementado nas escolas, depois a Maristela vai aprofundar isso. E aí, os nossos objetivos, e aí então fizemos esse mini curso, né? Que está tendo aí uma boa adesão. E aí, então, quais serão os nossos objetivos? Então, assim, a ideia é compreender o contexto que levou as escolas a buscar essa redução de telas, né, e reconhecer a importância das práticas pedagógicas antes que precedem, né, o uso dos dispositivos. Identificar sinais e comportamentos associados ao excesso de telas e compreender formas de intervenções pedagógicas e orientações às famílias. Esses dois objetivos vão estar bastante fortes na apresentação da Luciana, né, Luciana, que a gente vai focar, e na sequência a gente vai ter a Maristela, que vai abordar mais profundamente a questão do pensamento computacional. Então, a gente vai discutir, refletir sobre essa noção de pensamento computacional como estrutura de pensamento para resolver problema, e não como a aula de programação, né? A gente quer um pouco desmistificar aí esse
conceito, pensamento computacional com vocês. Pode ir. E vamos, porque assim, a ideia, né, a nossa ideia nos nossos cursos são sempre muito voltados para a prática. Então, a ideia é a gente vivenciar, vocês vão vivenciar junto com a Maristela, e analisar uma atividade desplugada que vai trabalhar com o desenvolvimento de habilidades do pensamento computacional, que pode ser aplicável da educação infantil aos anos iniciais do ensino fundamental. E, por fim, a ideia é que vocês saiam daqui planejando uma atividade desplugada a partir do contexto, né, e da experiência de vocês como educador, mas que consigam pensar numa atividade que desenvolva, então, habilidades do pensamento computacional, tá? Então, vamos... antes de começar, antes da Luciana começar, a gente vai fazer um aquecimento aqui. Então, a gente quer que vocês acessem essa ferramenta, ou pelo QR Code, ou pelo endereço. Acho que era bom colocar também o endereço no chat, né? Se o David conseguir colocar aí é bom. E aí, com essa pergunta, quando você ouve pensamento computacional, o que vem à mente? Não é para pensar muito, é para colocar a palavra que vem à mente. É uma palavra por vez. Vocês podem até mandar mais que uma palavra. E aí, depois a gente vai ver, né, a nossa nuvem de palavras. E a partir disso a gente vai falar sobre pensamento computacional. Então, nessa introdução que a gente vai fazer com a Luciana, a ideia, enquanto ela tiver, até agora vocês já vão começando e podem ir colocando suas palavras nessa ferramenta, né? Até a finalização. Quando a Luciana finalizar, a gente vai olhar para a nossa nuvem de palavras, tá? Vamos esperar um pouquinho. Será que todo mundo pegou? Vocês podem apontar aí no QR Code e entrar lá. Eu já Pode vou colocar falar, aqui no Maristela. chat, Dri, o link, tá não. bom? Coloca no chat. Só, o David, só para a gente, que a gente fez uma pequena mudança aí, que não ficou só uma palavra, né, David? A gente pôs... Isso. Agora a gente colocou, vocês conseguem fazer um textinho de até 200 caracteres. pode... Então tá. Mas aí Mudaram. é para não assustar também. Quem quiser colocar uma palavra, coloca. Quem quiser escrever uma definição. só para ficar um pouco mais livre. Aí a gente vai ver as respostas. Pode Já pegar colocar uma expressão, pode colocar uma palavra, pode Isso. colocar uma Como eu frase, estou compartilhando né? aqui ao Mas mesmo a tempo. ideia é o que representa para você o pensamento computacional um primeiro pensamento mesmo, para depois a gente trabalhar com isso, tá? Tá bom, Mas era pessoal. bom colocar o link aqui, né? Ó, tô colocando aqui já o link também, para vocês terem um link aqui. Pronto. Opa. Foi. Vou voltar aqui a apresentação. Beleza, obrigada, David. Tá ótimo. Então, vocês conseguem acessar pelo chat. Daqui a pouco a gente retoma esse pedaço, né, Dri? Isso, após essa introdução aqui que eu vou colocar para a Luciana iniciar, que a Luciana, então, vai começar por que falar de educação tecnológica sem telas, né? Que pode até para a próxima tela. Como está o momento atual das escolas, né? Eu acho que a Luciana traz muito, e aí ela vai falar muito essa vivência da escola com as famílias, né? Com o desenvolvimento integral dessas crianças. Então, Luciana, a palavra é sua. Obrigada. Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue aqui, né? Bom, pessoal, acho que é muito importante a gente pensar, né, o momento atual das escolas no Brasil e das famílias, porque as escolas são feitas de famílias, né? Então, é muito importante a gente fazer essa reflexão e fico feliz que aqui tem vários educadores que com certeza também são pais e outros pais interessados que são educadores, né? O que a gente pode começar a pensar aqui, que essa preocupação com as telas, ela é legítima de um ponto de vista, porque quando se excede, isso traz um prejuízo em concreto. Então, o que a gente observa atualmente?
que a discussão sobre tela saiu do âmbito familiar e escolar e foi para o âmbito público justamente porque ela atingiu um nível que causou preocupação, né, no governo, porque os índices de medição desse prejuízo acabaram apontando que alguma coisa não estava bem, especialmente no rendimento escolar das crianças, com a relação com o próprio celular, né, que é a tela mais direta que a criança tem acesso quando ela está na escola. Então, veio a lei de proibição. Todo mundo observou que essa lei de proibição ajudou que o aluno focasse no conteúdo, nas matérias. Claro que a princípio se fala de não poder estar com o celular, né? Os alunos querem estar com o celular, mas acaba se notando essa produtividade em aumento, justamente porque nesse período da escola ele foca em outra coisa. E acho que uma coisa importante da gente refletir aqui enquanto a gente estiver falando de todos esses aspectos, a gente pensar em nós mesmos. Porque a gente usa a tela o dia todo, né? A gente usa um celular o dia inteiro. E o quanto é difícil a gente administrar essa vida real e a vida virtual. Por outro lado, tem 1000 coisas que a gente só consegue fazer porque hoje temos essa possibilidade. Então, eu acho muito ruim quando a gente põe um foco na tela extremamente negativo. Porque a gente está minimamente apontando algo com incoerência, porque a gente faz tanto benefício disso, inclusive às vezes para estar com alguém e poder acessar e assessorar outro ambiente através da tela, que é muito ruim a gente também dar esse cunho muito negativo. Então, essa preocupação que é social, familiar, ganhou tanta relevância que foi para um âmbito governamental e, como a Adriana citou antes, nós tivemos 2 leis importantes que ainda vão refletir muito esse ano, porque elas justamente vão desenvolver meios de proteção, de garantir ferramenta de controle parental, porque a discussão do deixar livre, né? E dessa liberdade, e a gente perceber que não é uma questão só de deixar livre, de dar liberdade. É muito difícil esse controlar o que a gente faz a cada momento para um adulto, que dirá para uma criança, para um adolescente, né? Então, acho que reforçar muito essa ideia de não ver a tela como vilã e não transmitir isso para as crianças também. Porque, de alguma maneira, todas elas nos veem muito atraídos pelas telas. Então, fica até incoerente a gente, quando se trata da criança com a tela na mão, a gente reforçar de uma forma tão negativa, porque ela olha a gente encantado com a tela. Então, peraí, né? O que é bom para ele que para mim não é? Então, acho que é uma coisa que a gente precisa, assim, não colocar a tela como um vilão. Por outro lado, o excesso e dependendo da faixa etária, a própria presença da tela, quando as crianças são menores de 2 anos, ela é extremamente prejudicial. E eu tenho certeza, e especialistas dizem que a gente não sabe ainda quais danos teremos, né? Porque a gente não consegue mensurar ainda uma criança que está acessando tela desde bebezinha até adulta, como ela vai se desenvolver. Então, foi preciso uma ação antes que a gente visse um cenário um pouco temeroso. Os estímulos são muito rápidos, então eu lembro que há uns anos atrás eu discutia com alguém assim, puxa, mas meus filhos viam TV, assistiam filme, mas gente, o nível dos estímulos é tão intenso hoje em dia, as coisas são tão rápidas, que é muito diferente do que se via antes. E outra, o acesso a qualquer coisa com tela é muito mais fácil. Antes você tinha, então, um filminho, de vez em quando, mais paradinho, e hoje você tem uma série de estímulos através do celular. Então, as crianças tendem a ficar mais passivas. O que a gente nota na escola? Muitas crianças não querem se movimentar. Tem muita preguiça de sair do lugar, não tem muitas experiências corporais,
não tem domínio do corpo, não desenvolve sua psicomotricidade, não tem experiências sensoriais, não gosta de pegar na areia, porque, né, vive pouco essas experiências de convívio, de interação com a natureza, com os materiais diversos. Então, essa é uma grande preocupação, tendo em vista o excesso de tela. Por outro lado, todo mundo pergunta assim, mas, gente, o que é excesso e o que é razoável? Isso é muito relativo, depende da faixa etária, depende do que você coloca, depende de uma série de variáveis que a gente não pode descuidar. A gente precisa colocar a cabeça nisso, enquanto educador e enquanto pais. Não dá para a gente falar assim, deixa eu ver qualquer coisa, isso aí ele fica bem entretidinho, né? Então, não dá, a gente tem que olhar para tudo isso, olhar conteúdo, olhar o que... Eu tô alimentando a imaginação do meu aluno, do meu filho, com o que eu estou alimentando essa imaginação, que são as imagens e o próprio mundo interior que a criança vai construindo à medida que ela vê coisas, né? Por exemplo, às vezes na escola eu vejo crianças que assistem coisas que eu falo, gente, mas isso para essa faixa etária não é saudável, né? Emocionalmente não é saudável, é acesso a imagens muito fortes, muito pesadas, que é preferível que ela ouça uma história de bruxa e imagine aquela bruxa do que ela veja cenas daquele determinado desenho, ou enfim. Acho que podia ir para o próximo. Então, ter esse olhar equilibrado, né, sobre as telas. Porque a gente não pode perder de vista que já temos estudos nacionais, internacionais e tudo mais, que comprovam a relação do uso excessivo de tela com o índice de ansiedade e depressão. Então, isso é muito preocupante, porque a gente já vê uma sociedade ansiosa, imediatista, todos nós queremos tudo em um segundo, né? Outro dia, eu mesma revisando uma coisa aqui numa IA, demorou um pouquinho, pensou, falei, nossa, mas como tá demorando, gente, mas não eram 3 segundos, entendeu? Porque a gente está acostumado que em seguida vem. Imagina a criança que já nasceu nessa velocidade do mundo e das informações e das notícias, que é o que a gente tem a todo instante, e que ainda está imersa nesse excesso de tela. Então, a própria redução desse tempo de tela já demonstrou que melhora esses sintomas. Então, puxa, a gente precisa estar atento a isso. Não dá para dizer que, olha, não, tudo bem ficar na tela, tudo bem o excesso, tudo bem o que vê. Não, isso, na verdade, é um equívoco, né? E mesmo assim, ainda assim, a gente não deve ter aquela... impressão ou transmitir essa ideia de que, não, a tela é uma grande vilã. Não, não é. Mas precisamos saber usá-la e sabê-la usá-la bem. E isso é difícil para nós. Então, a gente já um pouco mensura o quanto é difícil para um adolescente, para uma criança, medir aquilo. Não vai ser a criança que vai medir o quanto ela usa de tela, que dirá o que ela pode assistir, né? Ô, Luciana, só fazer uma interferência aqui, que tem umas mensagens no chat, né? Que o Denilson ele fala, né? A métrica é baseada na contagem de frames de imagem, frame a frame, qualidade de estímulo visual, em termos de matiz, contraste, saturação e brilho. Eu acho que ele está falando exatamente essa hiperestimulação, né? Da imagem. Ele traduziu em miúdos a hiperestimulação. Exatamente. Ele concretizou. Exatamente. E a Beatriz traz aqui essa ansiedade, está cada vez mais presente na fala nas crianças. Elas estão perdendo a habilidade de esperar coisas básicas na rotina escolar. Eu acho que você vai falar sobre isso, sobre essa, né, falta de esperar. E também eu só queria incluir que a internet, a interface dela foi muito criada ela foi pensada para adultos, né? Para manter os adultos cada vez mais lá para uma finalidade comercial, né? Então, também isso é uma coisa que a gente precisa educar, né? Para saber usar isso. Mas, desculpa, pode continuar.
Não, imagina, ótimo, foi ótimo, porque eu não consigo aqui acompanhar, falando, eu não consigo acompanhar o chat, mas é ótimo que vocês me sinalizem. Recentemente, eu vi, acho que a semana passada, se não me engano, um país europeu, não vou me lembrar qual foi, que não vai deixar redes sociais para menores de 16 anos. E aí aquilo me fez uma reflexão, porque eu falei, de fato, isso não foi feito para menores de 16 anos usarem, né? Vai ter um impacto? Vai. Muitas pessoas não vão gostar, mas a gente talvez desfrute depois de algo que vai ajudar, né? Porque as pessoas hoje estão muito querendo um pouco contentar filhos, a gente quer contentar os alunos com coisas imediatas, mas a gente tem que pensar na formação deles a longo prazo. Que adultos eu estou formando, né, lá para frente, e uma menina, um rapazinho de 13, 14, 15 anos, quais os riscos que ele corre numa rede social? Eu preciso também proteger, a gente não pode expor a criança e o adolescente a coisas que ele não tem como lidar. Na verdade, a gente está dando para ele uma possibilidade que ele não tem ferramentas para lidar, né? Então, acho que a gente pode também ir para o próximo. Então, pensando muito isso, né? O que esse cenário exige de todos nós, educadores, pais, enfim, escola, o posicionamento da própria escola. Então, na escola que eu trabalho, e que né, hoje estou imersa há 36 anos, a gente não usa telas com as crianças, porque é uma escola que tem árvores, tem terra, tem areia, tem pedrinhas, tem bichinhos. Então, a criança explora isso muito, né? Explora toda a parte de desenvolvimento, a criança vai vivenciar ali, experimentar. Por quê? Porque isso dá equilíbrio emocional, isso traz desenvolvimento sensorial, afetivo, de convívio. Então, a gente precisa pensar que é necessário desenvolver esses hábitos saudáveis e hábitos bons para a criança se desenvolver, porque se ela estiver ali um pouco privada dos espaços abertos, dela ter essa interação com a natureza. Acho que uma coisa que eu gostaria de ressaltar, eu li há uns 3 anos atrás um estudo que justamente dizia da importância da gente ter contato com a natureza, contato com lugares abertos, espaços abertos, para ter um equilíbrio emocional. E como a gente acabou de falar de sintomas psicológicos, né? Então, depressão, ansiedade. Hoje, se a gente for ver, o nosso mundo está muito rodeado de espaços fechados, sem janelas, com materiais que a gente não identifica quais são. Então, tudo isso vai ajudando que não se tenha uma regulação emocional. A gente precisa pensar os ambientes que a gente está inserido, e muitas vezes inserido nesses ambientes fechados, mesmo escola. Muitas vezes eu vejo escolas, fábricas que foram transformadas em escola, a janela é lá em cima, o aluno fica ali meio fechado, e aí quando você também reduz o estímulo dele de vida a esse e uma tela, como você vai conseguir desenvolver, né, habilidades, e como você vai conseguir que ele seja minimamente equilibrado, é quase que impossível. Então, autorregulação emocional, o autoconhecimento. Gente, crianças muito pequenas podem ser trabalhadas para se conhecerem. E isso é fundamental, porque depois a gente vai ver mais lá na frente, é fundamental para que a criança saiba, puxa, eu sou uma pessoa que eu pego na mão uma coisa e eu não quero largar mais. E eu sou uma pessoa que não me interesso por isso, eu sou... Depois, um adulto que se conhece, ele busca melhor o que é bom para ele e evita o que não é bom. Então, é muito interessante que a gente vá fazendo com a criança um exercício de autoconhecimento. A gente faz um trabalho específico com as crianças na escola de habilidade socioemocional, então, um pouco com as emoções e com os sentimentos. O que você está sentindo? Mas o que a gente pode fazer com isso que a gente sente? Mas você sempre fica irritado? Qualquer coisa te irrita? Porque você vai mostrando para a criança quem é ela. Porque assim ela vai ter ferramentas depois para lidar com quem é ela e o que ela faz com quem é ela. E o que ela faz com as coisas que estão ao redor dela. Então,
Um outro ponto é a tolerância à frustração. A gente precisa trabalhar essa habilidade, né? Hoje parece que a gente tem muito receio de frustrar filhos, alunos. A gente sempre está querendo contornar, e isso é muito negativo. A gente precisa exercitar essa musculatura interior favoravelmente para o bem deles, para a vida deles, habilidades para a vida, né? Porque a gente não vai poder contornar todas as situações e evitar frustrações por muito tempo, né? Então, ajudar a criança a ter uma atenção sustentada. Precisa de hábito para isso. Não adianta a gente querer que um dia ela... Então, puxa, contar uma história, pegar um livro, mostrar para a criança e fazer a criança... Não, mas fica aqui, nós não acabamos ainda. Ah, ele não quer mais essa história, eu fecho e vou para outra. Não. Olha, eu preciso encantar a criança em relação àquela história. Eu vou mostrar para ela que ela é capaz de esperar, que ela é capaz de ir até o fim. E como é bom a gente ir até o fim de algo, né? Então, essa rotina que a gente cultiva, tanto em casa quanto na escola, né? A escola tem a sua rotina de começar o dia assim, e depois tem essa atividade, aquela. Muitas escolas a gente coloca na lousa a rotina para a criança se situar. Posso dizer uma coisa? A rotina na lousa ajuda muito a criança a lidar com a própria ansiedade. Por outro lado, algumas crianças ficam ansiosas de ver a rotina porque já querem fazer o que vem depois. E o que a gente tem notado? Isso atualmente. Então, a gente percebe esse borbulhar da ansiedade na escola a todo momento. E a ansiedade, ela é inimiga da capacidade de esperar. Só que a capacidade de esperar, gente, ela é fundamental para a criança depois ter ferramenta e habilidade, a criança, o adolescente, depois o jovem e nós adultos, né? Para a gente poder fazer boas escolhas e saber esperar minimamente algo, né? Então, acho que, nesse sentido, esse cenário exige muito de nós. Eu acho que até pode passar para o próximo, sim. A família, então, é uma grande aliada da escola. Então, aqui é legal porque a gente está falando para famílias e para educadores. Então, cada um pode se posicionar do seu lugar e notar a importância que temos nesses dois âmbitos, né? Não dá para a escola trabalhar sozinha. A escola tem um limite, gente. A família ela é soberana sobre algumas questões. Então, muitas vezes os pais pedem para a gente, não, aqui não coloca em tela. Não, a gente não coloca, mas às vezes a criança passa 3 horas. Eu atendi uma família recentemente que a criança entra 10h30 na escola, ela passa 1h30, ela tem 1 ano e meio. Passa 1h30 na tela antes de chegar na escola. Chega agitadíssimo, bate nos outros. Então, a agressividade tem vindo por conta disso. Então, como é importante a família estar bem formada. Por isso que na escola a gente investe tanto na formação da família. Então, gastamos tempo com reuniões individuais, com reuniões de grupo, para justamente ter essa família parceira que entende onde a escola quer chegar com o aluno. Porque a gente, dentro de casa, muitas vezes, não fica um pouco contornando, né? Eu não quero que meu filho passe por isso e tal. E quando ele chega na escola, a escola fala, nossa, mas essa criança tem um potencial imenso, a gente precisa apostar nesse potencial. E a família precisa confiar nessa percepção da escola e apostar junto com a escola, né? Então, a gente tem a BNCC que nos ampara, inclusive, para proporcionar todas essas experiências para as crianças. Inclusive, essas experiências de convívio, essas experiências que são experiências para a vida, né? Então, é importante a família também confiar e a escola se responsabilizar por isso, porque, claro, a família é protagonista na educação dos filhos, mas a escola é uma grande aliada. E se ela estiver preocupada só com o conteúdo, não vai ajudar na formação integral do aluno, né? Então, a BNCC que nos pede esse desenvolvimento integral e que a gente trabalha tanto por ele, ele fica falho se a família não aposta nisso e se a escola não assume esse papel, né? Acho que pode ir também para o próximo. Eu não sei se eu estou tomando muito tempo aqui, gente. Vocês vão me avisando. A gente precisa... encerrar. Tá acabando. Falta pouquinho, falta pouquinho. Vamos porque lá. o nosso tempo, né, até as 9. É curto, então, é curto. Vamos lá. Se você já puder... Tá. Mas está acabando. Tá acabando, sim.
Bom, então, o papel do adulto é importantíssimo. E o adulto, gente, somos nós. E o adulto precisa ser maduro. Ele precisa ser responsável. E para ser maduro, precisa ser coerente. Então, a gente precisa falar e fazer. E, às vezes, a gente fala para a criança sair da tela e a gente está com o celular na mão. Ah, mas eu estou trabalhando. Mas a gente precisa buscar uma coerência nesse caminho. O próprio professor, né? Às vezes está no meio da aula ali trocando uma mensagem, ah, mas é de trabalho. Bom, gente, mas é que não pega bem eu aqui com o celular. Na escola a gente tem horários para os professores usarem o celular para os recados com os pais, porque isso comunica algo. A gente precisa pensar que a nossa postura comunica, né? E eu gosto muito de um autor espanhol que diz que quem somos educa. Então, não é o que falamos que educa, né? É quem somos. E esse ser é fundamental. A gente precisa cuidar de nós mesmos para podermos educar. Então, é fundamental que os professores se formem. E se formar não é tecnicamente, muitas vezes, exclusivamente, né? É uma formação mesmo de pessoa, né? De caráter, de habilidade socioemocional. Então, a gente precisa estar disponível para isso, a gente precisa estar presente com o aluno, a gente precisa ter disposição física. E isso digo pelos pais também, né? Puxa, gente, vai tirar da tela para fazer uma atividade que é sem tela? A gente precisa de disposição interior e exterior, é super importante. E o olhar atento, a gente não pode estar com o nosso olhar escondido na tela, né? Assim como a criança não pode estar, assim como o adolescente não pode estar. Então, é essencial que a gente tenha esse olhar atento, carinhoso, esperançoso, otimista diante do aluno. E para fechar um pouquinho disso que a gente está falando, que vem já a próxima tela, é importantíssimo que a gente desenvolva em nós mesmos, em primeiro lugar, e depois nos alunos e, consequentemente, nos filhos, né, para quem está aqui pelos filhos, essa autorregulação emocional. E isso é com esperar um pouquinho para tomar aquela água, é esperar um pouquinho para pegar uma coisa que quer, é esperar algum tempo para conseguir comprar algo que deseja. Essa tolerância à frustração, puxa, então vai chorar, porque não... Ah, mas tudo bem chorar, tá tudo bem, faz parte. A gente se comunica positivamente com a criança, puxa, é chato mesmo não poder ter isso. Eu sei que é chato, mas tá tudo bem, você aguenta, você é forte, você é corajoso. Responsabilidade. É fundamental que a gente seja responsável pelo que a gente faz e desenvolva na criança também a responsabilidade e autorresponsabilidade, autocontrole, constância, paciência, fortaleza para a gente conseguir todas as coisas que a gente quer, inclusive para que essa coisinha aqui não nos domine, né? E que a gente domine esse celular. Eu fiquei um tempo com um jejum aqui de celular, foi tão gostoso para mim, porque eu falei assim, gente, eu é que mando nesse bichinho aqui, não é ele que manda em mim. Isso dá também, sabe, traz para nós um bem que é nobre e que não é um bem material, né? É uma conquista interior. Então, viver essa coerência, aprender a pensar e ajudar o aluno a aprender a pensar. Trabalhar a capacidade de escolha. A gente precisa fazer os alunos aprenderem a escolher. Eu escolho A e traz tal consequência. Eu escolho B, me traz outra consequência. E quando a gente ensina o aluno a desfrutar desse bem mais nobre, que ele é interior, que ele é intrínseco, ele pega gosto por isso, sabe? E ele pega uma connaturalidade pelas coisas que são boas. Ensinar o senso de prioridade. O que é importante agora? Tomar banho ou jogar o joguinho? Né? Atenção, concentração e foco. A gente precisa desenvolver isso com as crianças em outras áreas para depois também elas saberem até ter foco na tela, mas a hora que precisar ficar sem tela, ter foco também, né? E a capacidade de resolver problemas, que aí a gente vai começar a entrar um pouquinho na área da Maristela, e que eu não quero mais tomar nenhum minuto dela, porque ela é preciosa, e ela precisa aqui falar muitas coisas para nós. E então aí a gente vai para essa ideia de que o que é, né? O que é esse tal desse pensamento computacional que você fala, meu Deus, sem telas, né? Então, a gente vai agora para essa indagação e concretizar um pouquinho disso. Obrigada, gente. Isso, Luciana, obrigada, foi ótimo. Aqui no chat, as pessoas corroborando, né, a importância da família, da presença da família, né,
além da aprovação dos pais, as crianças precisam de limites, então o ócio criativo, tem bastante Ótimo, eco ótimo. aqui para Feliz. você. O Denilson traz a questão do desenho universal para aprendizagem, né? Um tema também importante, que é voltado para o desenvolvimento de funções executivas. É um outro tema, até para um outro mini curso, Com né? Que é certeza. um tema bem Tinha importante. muita coisa para falar ainda, mas a gente deixa para depois. Sim. Mas a gente quis fazer essa abertura, que é muito importante, né? Para trazer esse tema. E agora a gente vai entrar no pensamento computacional. Ô, David, consegue mostrar nossa nuvem de palavras? Consigo. E eu queria Então dizer tá, também que, ó, eu sei que a Lu, a gente fica escutando, dá vontade de ficar escutando por horas, né? Mas ela tá Imagina. sim. a gente pode interagir com ela no chat, tá bom? E Legal, a obrigada. Luciene falou, tô adorando, continua. Então, Vou ver a que Maristela, as é duas isso, são ótimas. Calma aí, o deixa eu só tempo compartilhar. nos castiga aqui às vezes. Então vamos lá, ele vai mostrar a nossa nuvem, Maristela, e a partir dela. Agora, depois da Luciana falar, é uma grande responsabilidade agora. Mas, Imagina. Eu acho que mas ela traz um contexto e um pano de fundo que são os princípios, né, da exatamente. educação. Que sem isso a gente não vai para lugar nenhum, né? A base, né? Que é muito Exatamente. bom. Apesar do tema, pensamento computacional, a aparência dele, né, levar para um lado mais técnico, conforme eu fui ouvindo a Luciana falar, eu fui verificando o quanto que a gente pode aproveitar dessas habilidades do pensamento computacional para garantir também o desenvolvimento de todas essas habilidades citadas pela Luciana. Então, antes de mais nada, deixa eu ver um pouquinho aqui o que as pessoas falaram, né, para vocês, o que é pensamento computacional. Então, vamos lá. Teve Tá dando aqui, para né? enxergar aí? Tá dando sim. Tá dando. A gente tem aqui muito comum uma associação de pensamento computacional com a matemática. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Abstração, pensamento lógico, tecnologia, né? Até o próprio termo computacional, ele nos leva muito à ideia de computadores, né? Então, um ambiente mais técnico. Mas nós temos aqui também, olha, uma atividade que tem uma lógica na aprendizagem, organização de ideias, muito importante. Computação, nós vamos falar um pouquinho, né? Qual é a relação que a gente tem com a computação. Pensamento lógico não é sobre robôs nem computadores, vai além disso, isso é ótimo, uma excelente frase. Compreensão de algoritmos, robótica, raciocínio, planejamento, solução de problemas, usar tecnologias, vamos refletir bastante sobre isso. Bom, a gente não vai ficar lendo tudo aqui, mas isso já dá um cenário para a gente do quanto existe uma variedade muito grande de compreensão do que é esse termo pensamento computacional. Então, antes de mais nada, até antes de desconstruir um pouquinho esses mitos, eu vou só fazer um gancho com a fala da Luciana, que como apesar da minha formação matemática, mas também da área da ciência da computação, mas uma coisa que sempre despertou em mim, e que eu trabalhei logo quando eu falei que eu era professora na época, né, que a gente chamava de informática, eu gostava muito de trabalhar com a lógica da programação. Isso para mim sempre foi algo que me despertava muito e eu vi o quanto era importante que as crianças pensassem um pouco mais sobre o raciocínio, né? Sobre como que eu, pensando no lado da programação, qual é a lógica, o que é que eu preciso
para alcançar os meus objetivos. Então, é um pensar, né? E aí eu fui estudar muito e tem, se a gente for analisar, na década de 1980, surgiu um movimento de um computador por aluno, né? Eu me lembro lá em 1990, e isso quem idealizou foi um filósofo, Seymour Papert, que ele é o papa aí vamos dizer, do pensamento computacional, apesar do termo não ter sido definido nesta época, mas ele tem um livro que foi traduzido no Brasil, então ele é um filósofo matemático que chama A Máquina das Crianças. E eu sempre gostei muito desse material, porque ele sempre dizia uma coisa que vai ao encontro do que a Luciana diz. Ele sempre imaginou que um computador, e hoje a gente pode trazer para o celular, né, na mão de uma criança, ele nunca poderia ser apenas para que essa criança fosse uma consumidora daquilo que ele está fornecendo. E ele sempre pensava numa máquina de criação. Opa, então a gente já está falando em algo que é produzir com os recursos tecnológicos. Ok, então a gente já vê um outro uso, uma outra aplicação dessa tecnologia. Só que se a gente pensa em produzir com tecnologia, a gente tem que desenvolver muito a nossa capacidade do raciocínio, do pensar, do planejamento. Acho que o pessoal da Mori, que trabalha com design de aprendizagem, entende muito bem isso, a importância que você tem desse planejamento, dessa análise de dados. Então, eu parto desse princípio. Então, se a gente for falar em tecnologia, né, palpável, recurso digital, nós temos que falar em ser utilizada para a produção. Bom, mas vamos começar aqui desconstruindo alguns mitos, né, que é muito comum, muita gente acha. Pensamento computacional. O pessoal fala assim, é ensino de programação para as crianças. Pode ser até que não seja uma linguagem tão moderna, mas a gente tem várias linguagens e esse Seymour Papert, ele trabalhou com isso lá nos anos 1990 com as pessoas que são mais velhas, como nós, né? Eu acho que talvez a Lucina também já tenha ouvido falar. Isso, Luciana, pelo tempo que você falou que você tem de carreira, que é mais ou menos o meu. Que seria a linguagem logo, né? Que era aquela linguagem da tartaruguinha, a criança tinha que fazer desenhos, trabalhar com figuras geométricas e conduzir uma tartaruga para fazer o desenho. Hoje, uma linguagem mais moderna de ensino de programação seria o Scratch. Legal, aí tem gente que acha que ensinar programação é pensamento computacional. Então, primeira coisa que a gente quer desconstruir. Pensamento computacional não está relacionado com tela, não é programação, não é ensino de programação para crianças. Podemos dizer que o ensino de programação contribui e muito para o desenvolvimento do pensamento computacional, na hora que a gente entender o que é ele. Então, desculpa, eu não descarto o ensino de programação, eu acho fabuloso, mas tem um momento certo. Pensamento computacional não está relacionado à fluência tecnológica. Então, não é, eu desenvolvo meu pensamento computacional porque eu mexo em vários aplicativos. Isso é muito comum, né? Os pais falam, né? Meu filho sabe tudo de tecnologia, ele domina tudo. E a gente vê que o dominar é o ser usuário passivo. E não é isso que a gente quer. A gente quer crianças, jovens ativos, né? Que saibam o que eles estão fazendo e que consigam criar coisas novas. Então, não é uso de aplicativos, não é antecipar tecnologia na infância e não é aprender código sem sentido. Então, quando eu ouço falar uma educação infantil sem tela, é o que eu defendo também. Mas eu não defendo sem o desenvolvimento do pensamento computacional. E aí eu quero, então, agora entrar o que é esse pensamento computacional.
Quando a gente fala em pensamento computacional, nós estamos falando de uma competência para a vida, tá? Do mesmo jeito que a gente tem o letramento matemático, que a gente aprende a língua portuguesa, a gente precisa desenvolver essas habilidades do pensamento computacional. Por quê? Por que o termo pensamento computacional e o que seria? O que a gente pode dizer que é o pensamento computacional? Então, pensamento computacional, ele não está relacionado à tecnologia. Ele está relacionado a habilidades de resolução de problemas. Então, é a forma como eu vou organizar o meu pensamento, tudo aquilo que eu tenho de dados, de informação, o que eu quero, o meu objetivo, o meu planejamento. Essa organização, esse momento em que eu olho para um problema e eu tento compreender esse problema, o momento em que eu vou organizar o raciocínio, eu vou analisar situações, tomar decisões, criar estratégias e resolver problemas gerais e não só matemático. O pensamento computacional, ele é transversal, eu consigo desenvolver ele em todos os momentos e em qualquer área de conhecimento. Quando a Luciana falou que as crianças estão lá no jardim com pedras, gente, a gente consegue fazer muitas atividades com intencionalidade pedagógica de desenvolver essas habilidades do pensamento computacional. Então, assim, o que eu quero que fique bem claro, não estamos falando de ferramentas tecnológicas, mas nós vamos falar agora como que como que o pensamento computacional se estrutura como uma abordagem de resolução de problemas, como que a gente estrutura esse pensamento para buscar soluções viáveis. O Posso falar uma David quer intervenção? fazer uma... Opa! Porque eu acho que você tocou num ponto que é a pergunta-chave aqui, né? Quando a gente começou com essa ideia, inclusive eu, como uma das pessoas que pensou a pergunta, não tinha muita resposta, né? Então a gente sabe que a gente está num mundo que as nossas crianças precisam ser preparadas para lidar com inteligência artificial, com tecnologia, com internet das coisas, tudo conectado. E aí, como é que você faria, então, para preparar essas crianças nesse contexto em que as telas, com tudo que ela falou, né, com todos os problemas, como é que você desenvolve, como é que você faria para desenvolver uma criança preparada para essas coisas, mas ao mesmo tempo sem tudo isso que a gente falou das telas? Eu acho que já começou a dar. Vou deixar você responder, mas eu acho que já deu uma pista aí para gente, né? Legal. Pode E só, passar. já que ele interrompeu, só mais Claro, não, um fica mais pitaco. gostoso também. E também, eu acho que você traz essa questão de que é algo que é transversal, né? Então, assim, Exatamente. eu acho que isso que é uma questão para os professores, né? E eu me coloco como professora de língua portuguesa nesse papel também, de entender como que eu faço essa articulação, né? A partir de que atividades, de que desenvolver que tipo de habilidade dentro da minha área de conhecimento, Isso. né? Acho que esse é um. Então, Isso que é o mais interessante. E agora, o que a gente vai perceber é que muitas vezes a gente tem esse olhar cuidadoso para essas habilidades de resolução de problemas, mas muitas vezes a gente não traz isso para a nossa consciência, a gente não tem ideia de que a gente faz, e sabendo e tendo claro os objetivos que a gente quer, a gente consegue direcionar melhor as nossas atividades. Tá? Então, de explicitar, né, Mariana? Exatamente. Falta uma explicitação e também essa coisa de que o que era informática, agora a tecnologia, fica meio apartada ali, né? Trazer mais para uma integração curricular mesmo, né? Eu acho que isso é bacana quando você traz essa perspectiva. E aí eu vou falar um pouquinho também da BNCC e como que isso tá integrado. Mas então, continuando esse conceito, né? Então, está aqui novamente, é uma forma de pensar que ajuda pessoas
a entender melhor um problema, a planejar soluções, testar hipóteses, avaliar resultados e melhorar soluções. Quando a gente fala aqui, ó, testar hipóteses e avaliar resultados, vai super ao encontro do que a Luciana disse, a paciência, a ideia de você testar e errar. O erro com o pensamento computacional, ele é super válido, porque é no erro que a gente vai parar e vai refletir. Então, é essa ideia mesmo de, com essas atividades, com a intencionalidade do desenvolvimento desse pensamento computacional, eu consigo garantir também que essa criança aprenda a ter paciência, aprenda a avaliar aquilo que ela fez para verificar se está certo. A gente eu trabalho com as crianças, com esses materiais que eu falei, concreto, a gente vê muito essa ideia eles têm muita pressa nas coisas, né? Eles não param para pensar. E quando a gente vai pouco a pouco, introduzindo e fazendo essas atividades, mão na massa, fazendo essas atividades que exigem que ele busque respostas, né? Nas nossas atividades, as crianças falam assim, mas como faz? A gente fala, não sei, vamos procurar, vamos entender. Olha o que você tem nas mãos aí, veja o que você consegue fazer. Então, você também vai contribuindo com o desenvolvimento dessas habilidades socioemocionais. Tá? Então, resumindo, é uma habilidade humana. Você fala, mas por que puseram computacional no meio? Nós vamos falar por quê. Uma habilidade humana que organiza o pensar, estrutura o agir e qualifica o uso da tecnologia. Esse é o mais importante, qualifica o uso da tecnologia. O termo, claro que num próximo curso a gente vai trabalhar isso com muito mais detalhe, mas o termo ele surgiu em 2006, foi por essa pesquisadora, Jeanette Wing, que definiu o pensamento computacional, que é uma das definições que eu mais gosto. Vocês vão ver que nas leituras tal, tem diversas definições, mas todas relacionadas ao desenvolvimento de habilidades para a resolução de problemas, mas ela traz um conjunto de processos mentais usados para formular problemas e expressar suas soluções de modo que possam ser executadas por pessoas ou por máquinas. Então, o pensamento computacional, ele não necessita de tecnologia. Por quê? Porque eu tô avaliando o pensar, o criar soluções, e essas soluções podem ser executadas por pessoas ou por máquinas. Essa tomada de decisão, isso é o mais importante do uso da tecnologia. Será que eu preciso da tecnologia para fazer isso? Será que eu preciso do aplicativo X ou do aplicativo Y? Então, esse olhar mais crítico da escolha de quais recursos são importantes para o meu dia a dia, isso tudo a gente consegue desenvolver com essas atividades voltadas para o pensamento computacional. E a pergunta que não quer calar, né? Vamos para o próximo slide. Só antes de você ir para... Só vou fazer um comentário aqui que a Glauciene trouxe, que eu vejo isso, né? Isso que você acabou de conceituar aí, o pensamento computacional, estou imaginando, muito presente nas escolas Montessori. A possibilidade do erro é a avaliação do próprio trabalho. Acho que foi uma associação interessante, né? Que ela traz. O pensamento computacional ele está muito ligado com a abordagem do que a gente chama do construcionismo. E o Papert trabalhou junto com o Piaget, então eles tiveram muito diálogo disso, surgiu essa mistura do construtivismo e surgiu esse construcionismo, essa abordagem que envolve aí, onde surgiu essa ideia da máquina das crianças, que é a ideia que as crianças aprendem quando elas estão construindo coisas. Então, quando elas estão produzindo coisas. E para que elas construam e para que elas produzam
produtos, seja, quando eu falo em produção, a gente pode estar falando uma produção de um vídeo, mas a gente pode estar falando de uma produção textual, a gente pode estar falando de um jogo, de um podcast. Então, um jogo digital, um jogo concreto, eu estou falando não necessariamente só uma produção com tecnologia. Agora, quando eu tenho essa ideia da organização do meu pensamento para a produção, eu consigo fazer produções muito mais significativas e, consequentemente, uma aprendizagem mais significativa. Agora, por que traz o termo computacional, né? Porque poderia falar, isso é pensamento lógico. O computacional, ele está relacionado, não porque ele vem do computador, mas ele traz para dentro dele a ciência da computação como área do conhecimento. Então, o que é a ciência da computação? Ciência da computação é a ciência que trabalha com dados, análise de dados, representação da informação, criação de métodos sistemáticos, que a gente chama de algoritmo, que permite analisar, organizar, transformar, automatizar informações. Essa é a ciência da computação. O cientista da computação é aquele indivíduo que ele precisa ter muita organização. Quem já trabalhou, eu falo isso porque, como eu já fui programadora, já desenvolvi sistemas, a gente vê isso muito claramente. Quando a gente vai desenvolver, e aí acho que o David e vocês da Mori, que trabalham muito com isso, vão concordar comigo, a gente precisa ter um olhar muito minucioso do que eu tenho em mãos, qual é o meu público-alvo, o que as pessoas querem, como será que as pessoas vão interagir com aquilo que eu estou criando. E quando eu tenho todo esse processo, eu preciso de uma base cognitiva para organizar essas ideias. E é aí que traz o pensamento computacional. Então, ele traz os princípios da organização da ciência da computação para dentro dessa organização de qualquer problema. Então, Ô, Maristela, só o David não quis fazer a intervenção, ele colocou aqui no chat, mas acho que é importante, ele fez associação com design instrucional, né? Que você trouxe, nós aqui da Mori, exatamente, todo esse planejamento, né? Que é feito. O design instrucional, ele utiliza-se do pensamento computacional. Aí você fala, mas tá bom, então como que eu vou fazer isso? Então vamos para o próximo slide. Quando a gente fala em pensamento computacional, nós estamos falando de 4 pilares. 4 pilares básicos. Tem algumas publicações que acabam incluindo também um quinto pilar, que seria o da avaliação, que no meu ver, ele faz parte desses 4 principais. Então, a gente fala em decomposição. Se a gente pensar, a gente faz decomposição muitas vezes no nosso dia a dia. O que é a decomposição? Dividir um grande problema em partes menores e mais fáceis de resolver. Quantas vezes a gente está vamos pensar no dia a dia de uma escola de gestão, né? Que eu participo de várias reuniões. E aí as pessoas trazem um grande problema e querem já resolver o grande problema tudo de uma única vez. E aí você vai gente, vamos dividir esse problema em pequeninos probleminhas e vamos pensar nas soluções de cada um deles e olhar para cada um deles. Então, esse seria o primeiro pilar do pensamento computacional. Quem é programador sabe que se não fizer isso, não consegue finalizar um programa se não pensar em pequenos, né, que a gente até chama de funções, coisas que fazem soluções que servem para várias outras soluções. Depois nós temos reconhecimento de padrões.
Gente, trabalhar com padrões na educação infantil, nos anos iniciais, é fundamental. Identificar semelhanças, repetições, regularidades. Então, esse é um trabalho que a gente pode fazer com várias atividades do dia a dia dos anos iniciais e da educação infantil. Abstração é uma das habilidades que eu considero as mais difíceis, assim, que é a gente focar naquilo que é essencial e ignorar detalhes que naquele momento não são importantes. Isso, por exemplo, quando você lê uma história ou você lê um desafio, por exemplo, que você tem que resolver, você tem que ter essa capacidade de abstrair, você tem que ver que informação que é importante dali. Pode ser que tenha uma série de informações que naquele momento você não precisa focar nela. Então, esse tipo de atividade é muito importante para essa organização. E, por último, o que a gente chama de algoritmos ou linguagem algorítmica, que seria o passo a passo, uma receita de bolo. A gente está fazendo um algoritmo ali. Começa aqui, a ordem é importante. E aí, como alguns outros autores acabam trazendo, por exemplo, o momento da validação, que eu entraria como, pode ser considerado como um pilar, mas que também é de extrema importância, que é validar. Será que aquela solução que eu dei, será que ela faz sentido? Será que ela vai resolver o meu problema? Isso a gente não vê as crianças não fazem isso. Às vezes eles cometem errinhos tão bobinhos, né, num exercício ali, que foi por falta desse momento da validação, de você retornar, você verificar se aquela solução que você deu, se aquela solução, ela é uma solução eficaz. Eu gostei aqui foi o David que pôs, né? Chapéu de psicólogo e dizer que a maioria das pessoas ansiosas não sabem dividir um problema. Exatamente. Controlar a ansiedade é dividir um problema. Vamos olhar para aquele pedacinho menorzinho, tá? Então, quando a gente fala desenvolver o pensamento computacional, a gente pode exercitar o nosso cérebro a olhar para todos os problemas que a gente tem que resolver, para olhar para esses 4 pilares. Vocês vão ver que isso vai ajudar a encontrar soluções mais eficazes, seja para escrever uma história, seja para organizar uma festa junina, organizar um planejamento. A gente começa a tornar isso natural no nosso processo de pensamento. O próprio processo de leitura, né? A leitura, você falou muito da abstração, né? A leitura é um exercício também, né? De você... Exatamente. Você tem que pegar aquilo que naquele momento é importante. Né? Então, inferir, às vezes, as informações que estão ali implícitas no texto, né? Ali mais para frente, né? Quando está já nos anos finais ali do ensino fundamental. Exatamente. E aí, passa para o próximo, como que ele entrou na Base Nacional Comum Curricular? Então, não vou me prolongar muito aqui, senão a gente não consegue fazer atividade. A Base Nacional Comum Curricular, em 2022, ela lançou um complemento da ciência da computação. Achei fantástico que saiu um pouquinho, não é um complemento da tecnologia, não ficou focada em uso de recursos digitais, mas ela trouxe a ciência da computação. Essa base, ela tá organizada em 3 áreas. Então, achei assim fabuloso que uma das áreas é o pensamento computacional. Depois ele fala em mundo digital e cultura digital. Então, como que ele traz isso? O pensamento computacional é aquele que vai preparar a criança, o adolescente, ao pensar. Então, é aquele que vai tornar ele mais crítico, mais reflexivo, vai contribuir com tudo aquilo que a gente
com as habilidades, com as competências que a gente precisa para lidar com a tecnologia. Porque, infelizmente, a tecnologia, como vocês falaram, né, Adriana? Você falou, a internet foi feita para adultos, ela foi feita para adultos, mas não houve nem por parte de famílias, nem por parte da escola, de uma educação qualificada desse uso pelas crianças. E as crianças aprendem por conta própria. Só que eles aprendem sendo consumidores. E aí, Eu se acho que você não não... houve, não houve desse lado, né? A educação trabalhando isso, e do outro, as big techs crescendo e cada vez mais E criando uma série criando de a recursos. plataformização, né? Exatamente. E aí, então ela divide em pensamento computacional, são essas habilidades de resolução de problemas, o mundo digital, que aí entraria a ideia da fluência digital, né? Que é conhecer como funciona, qual é a base dessa ciência da computação, como esses dados são estruturados, conhecer, quando a gente fala em IA na educação, né? Poxa vida, antes de permitir que as crianças usem IA, quanta coisa a gente precisa trabalhar com eles, assim, do funcionamento, do que né? A IA não é uma inteligência sozinha ali, o quanto precisa do humano, quanto o humano tem a participação, quanto eu preciso fazer boas perguntas. Então, tem tudo um conceito que você pode trabalhar com atividades desplugadas antes de lançar isso, e você vai estar preparando muito melhor essas crianças para o uso da tecnologia. E a cultura digital, que envolve, que eu também considero de extrema importância, que é a ética, né? A responsabilidade. Então, hoje, se eu fosse implementar, que é o que eu faço aqui na Projeto Vida, e quando eu falo desse currículo da ciência da computação. Colocando numa escala de prioridade, para mim, o eixo fundamental é trabalhar o pensamento computacional. Depois, a cultura digital, que é onde você vai falar sobre ética, sobre responsabilidade, sobre aquele uso consciente, né? E depois que você já teve toda essa base do pensamento computacional, dessas habilidades, já teve um olhar para essa cultura digital, aí sim você está preparado para o mundo digital. Então, gente, a gente muitas vezes, a escola começa de forma errada, ela acha que tecnologia é usar recursos digitais. E a gente está perdendo a chance de criarmos crianças e adolescentes muito mais preparados para esse mundo digital. Então, diante disso tudo que eu quis passar para vocês, a gente tem que entender assim, pensamento computacional, então, não é só atividades na área da matemática. O que eu digo é que muitas vezes a área da matemática ela é fértil para a gente desenvolver o pensamento computacional, né? Porque ela é cheia já de desafios, a gente fala muito de problemas matemáticos ali, então ele é um campo fértil. Mas eu posso trabalhar pensamento computacional em ciências, quando eu estou desenvolvendo projetos com as crianças. Na língua portuguesa, a gente fez um projeto que eu gosto demais, que é aquele criação, as crianças produzirem histórias lógicas. Histórias lógicas são aquelas histórias que sempre tem um enigma ali, né? Que você vai fornecendo vários dados e informações, e você vai fazendo uma análise desses dados e informações para descobrir algum enigma que tem na história. Mais do que resolver, é a criança produzir essas histórias. E aí a gente tem uma infinidade de possibilidades. E o legal poxa vida, mais uma coisa para eu fazer? Não. Aí pode passar, David. Se vocês observarem, muitos dos professores já fazem isso. O que a gente precisa é aquilo que eu disse lá no início. A gente precisa tornar isso consciente. A gente tem que ter a consciência do que eu quero chegar. Então, quando um professor ensina um passo a passo, ele está
desenvolvendo a habilidade lá do algoritmo. Quando o professor pede que o aluno explique como pensou, ele está desenvolvendo também, se você for analisar, os 4 pilares ali, né? Porque para ele explicar como ele pensou, ele teve que pensar num problema em partes menores, ele teve que pensar no passo a passo da resolução, enfim. Quando um professor pede para selecionar informações relevantes, nós estamos falando da abstração, quando ele divide um problema em grandes partes menores, quando ele trabalha com classificação, organização, nós estamos falando em regularidade, em padrão. Então, a ideia não é nada, é uma abordagem, um método novo. Não, é apenas a gente trazer para a nossa intencionalidade, sempre pensar que eu tenho que organizar as minhas atividades pensando naqueles 4 pilares que envolvem as habilidades necessárias para a resolução de problemas. E sabe o que é muito legal da sua fala? Eu vou fazer uma intervenção aqui também, Maristela. A Adri levantou um termo que está bem alto agora, eu acho que vale a pena ser mencionado, que é a tal da plataformização, que eles querem entupir as escolas de plataforma. A gente está nesse movimento tem uns 10 anos já, né? Plataforma de matemática, de livro, não sei o quê. Isso. E eu acho que na sua fala e no seu trabalho, o que você mostra é que você tem um caminho para você preparar as crianças para esse mundo digital que não perpassa por isso. Porque essas plataformas, elas se confundem muito com uma lógica de mercado, de venda, acho que se fundiu ali em algum momento, né? Inclusive trazendo lógicas do que o Denilson colocou aqui, daquela coisa de você manter o engajamento a todo custo e não sei o quê. E se perdeu um pouco. Até agora, não sei se tem alguém frustrado aqui, mas a Maristela falou de pensamento computacional, já deu um monte de dica aqui sem falar de uma plataforma, de nenhuma tecnologia, nada. Ela só está descrevendo coisas que vocês já fazem, que eu achei bem legal. E essa plataformização, ela segue uma lógica, parece que foi uma maquiagem moderna do que eram os antigos sistemas, aqueles sistemas de ensino que massificavam o ensino, né? É um pouco mesmo, que é isso mesmo, não é querer emancipar, né, a criança e o adolescente, mas E o problema que assim, a plataforma ela tem que ser um meio, né? Esse que é a coisa. Exatamente. Como tecnologia, mas não na lógica que a gente está usando. Isso. Não a lógica do fim em si, né? Quando eu trabalhei na Fundação Lehman, eu trabalhei com o projeto Inovação das Escolas e eu trabalhava eu implementei o Programa E. O Programa E era um projeto muito legal, que eu era fã dele, que era o projeto de ensino de programação para as crianças e que a gente usava uma plataforma que eu gosto demais, que é o code.org. É uma plataforma que tem como objetivo ensinar a criança a programar, só que com blocos lógicos e dentro de desafios bem lúdicos, que é dentro de uma malha quadriculada ali, que como se fosse me fugiu o nome, um percurso que ele tinha que percorrer e pular obstáculos e tudo mais. As crianças adoravam. E o que eu sempre dizia era o seguinte, gente, e a própria plataforma já trazia isso também. Só que os professores ignoravam, mas a plataforma sempre trazia uma atividade desplugada antes de entrar na plataforma. E quando eu trabalhava com os professores, eu dizia exatamente isso. Antes de você colocar a criança numa plataforma ou um Scratch, que eu adoro o Scratch, que é uma linguagem de programação para criança, mas antes de você entrar diretamente na linguagem, você trabalhar com atividades desplugadas, para ele vivenciar com o corpo, para ele entender. Quando a gente fala, por exemplo, a estrutura condicional, se, então, se não. Isso faz parte de qualquer programação, que faz parte do nosso dia a dia também. Nessas atividades, nessas plataformas, então você tinha um percurso, né? Se tiver um obstáculo, vira para a direita, se não tiver, continue reto. Você vai trabalhando isso
chega num nível de complexidade que se a criança ela está na plataforma, ela para de pensar. Sabe o que ela faz? Ela fica tentando, ela fica tenta uma vez, deu errado, tenta outra, deu errado. E aí ela não está mais aprendendo, ela só está ali experimentando e não está mais refletindo. Então eu dizia, para ela compreender esse passo a passo, saiam da tela, façam uma atividade desplugada, corporal mesmo, com pecinhas, com materiais, e depois deixa a criança voltar. A gente vai ver que isso melhora completamente. Bom, rapidamente eu vou Maristela, compartilhar. a gente já a são gente está com 8h34. Tem uma observação super importante aqui no chat. Acho que bem rápido, assim, mas eu não queria deixar de não colocar, que foi a. Cadê a Noemi? Muito interessante as reflexões, os estudos sobre ensino de computação a ponto de desenvolvimento das habilidades e competências de formas desplugadas e já estão inseridas em muitas práticas, sem necessariamente utilizar ferramentas computacionais. Diante dessa situação, será que era necessário inserir a computação como obrigatoriedade no currículo? E aí, a Amanda também fala, é muito bacana ver que o trabalho diário de sala de aula já é baseado nesse pensamento computacional, mas não me dava conta de que já faço isso há anos, mas não sistematizado e com as nomenclaturas. Eu acho que também, assim, uma resposta para a Noemi, mas eu quero ouvir você também, é que, assim, essa importância da escola pensar em preparar essas crianças e esses adolescentes também para esse mundo de grandes desafios tecnológicos que a gente vive, né? Eu acho que tem também esse sentido, né? Essa inserção. Mas eu achei importante, a gente está super atrasado agora, acho que a gente já podia ir para a vivência da atividade. Eu vou só né? falar rapidamente, depois eu comento, mas só a obrigatoriedade, né? Eu nunca gostei da palavra obrigatório, né? Mas eu acho que eu que vivencio isso, acompanho esse movimento, a gente não sai do lugar também se a gente não tornar isso parte do dia a dia escolar, tá? E aí, nessa ordem, assim, pensamento computacional, mundo digital e cultura digital e mundo digital. Eu acho que tinha que chegar um momento em que, assim, gente, a gente precisa preparar os nossos alunos para um uso consciente desses recursos tecnológicos. Tá? Eu acho que é isso. Só que, Flávia, a plataforma é code.org, e eu só queria mandar um abraço, que eu estou vendo aqui a Ariadne Tomazelli, que falou que usa o Eu Robô. A Ariadne, trabalhei com ela há uns 15 anos em São Caetano do Sul. Eu lembro de você, Ariadne. Bom, aqui agora eu só queria mostrar rapidamente alguns exemplos, tá? Isso é uma atividade que foi feito na educação infantil, foi um projeto que a gente fez aqui na escola, e a gente usou muito da tecnologia da Cultura Maker, que é aqui a cortadora laser. Então, a gente cria os nossos materiais, né? E isso é uma das coisas do meu projeto Curiosamente Criativa, que eu faço o design e os cortes também desse material. Então, por exemplo, aqui, uma atividade mão na massa, e a gente está trabalhando várias habilidades, que é esse aqui, costurando padrões. Então, é o reconhecimento, reproduzir padrões visuais a partir de um modelo, mas aí eles trabalham com um cadarço, e a gente fez as plaquinhas, e essa mesma plaquinha pode trabalhar com reconhecimento de padrões, pode trabalhar com a matemática, enfim. Então, só vou passar rapidamente aqui, depois acho que esse material vocês vão ter, né? Boneco articulável a gente criou também para trabalhar a ideia habilidades de montagem, de experimentação, de resolução de problemas. Então, você dava uma imagem com a posição do boneco, e eles tinham que manipular o boneco para olhando, né, o padrão ali que foi determinado. Pode passar?
Aqui a gente trabalha muito com padrões e contagem com formas geométricas. Pode seguir. Trabalhar a ideia de pixel, né? Que a gente fala, formação das imagens. Então, a gente começa a trabalhar com um conceito, né, do mundo digital, como que a imagem é formada, os pixels, com atividades desplugadas, com bolinhas de madeira, onde eles têm que trabalhar aqui contagem, padronização, enfim. Próximo, esse aqui foi uma atividade riquíssima, que foi as crianças. Olha, aqui a gente está falando de crianças de 4, 5 e 6 anos. Eles criaram os seus próprios jogos. Então, o que eles fizeram? O corte não foram eles que fizeram, mas eles montaram tudo no papel, e a gente foi conversando com eles como que eles queriam que ficasse o tabuleiro deles. Então, eles fizeram o desenho, e aí depois o nosso funcionário que trabalha com Maker, ele fez o corte e a gravação do desenho que ele tinha criado. Mas aqui eles trabalharam uma série de habilidades, porque eles tiveram que fazer o planejamento, como que seriam as regras do jogo, como que seriam os personagens do jogo. Então, foi um trabalho, assim, que eles se envolveram muito. E o legal é que, assim, a minha experiência, crianças, quando elas estão vivendo na prática ali, elas têm um outro envolvimento, esquecem de celular, esquecem de qualquer coisa, porque elas estão ali criando coisas, e as crianças gostam muito de criar. Bom, gente, vamos para a nossa atividade. Depois, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, eu até deixei o QR Code ali, mas acho que o David depois vai compartilhar com vocês, que eu tenho um site com várias propostas de atividades também, e a ideia do Curiosamente Criativa. Mas vamos lá. Então, a gente pode deixar que a gente vai compartilhar. Tá bom. Vamos fazer uma atividade agora. Tá? Isso, agora essa é mão na massa. Prática. A ideia é que vocês imaginem assim, que nós estivéssemos todos no mesmo ambiente. Eu não estou com um computador, não estaria com nada. Essas telinhas, essas cartelas que vocês estão vendo, seriam cartelas físicas que vocês dariam para os alunos de vocês. Então, a ideia é a regra invisível. O que seria isso? A gente está muito acostumado a dar o problema e pedir a solução, né? Aqui não. Aqui eu estou fornecendo dados e dizendo quais são as informações de saída. E aí vocês terão que me dizer qual é essa regra invisível, que basicamente é o que a gente chamaria de algoritmo. Tá? Então, quando a gente pensa num algoritmo, num passo a passo, a gente olha para o dado, a gente olha para a saída, que é a informação, e aí você cria a regra e você tem que testar se ela funciona para esses dados que estão aqui, e também, será que se mudasse esses dados, ela também funcionaria? Então, eu já estou vendo aqui que esse primeiro momento já estão respondendo rapidamente. A regra invisível seria o quê? Multiplicar o dado de entrada por 3, né? Ok? Todo mundo enxergou isso? Multiplicação por 3. Então, 2 vezes 3, 6. Se entrar com o número 3 é 9. Se entrar com o 10, então vai ser o... Se entrar com o 10, a resposta vai 30. Ser o 30, e assim vai. Então, a regra invisível aqui seria o multiplicar por 3. E nesse segundo desafio? Qual foi o movimento que foi feito? Pensa sempre isso, né? A regra invisível é uma sequência de passo a passo. Uma sequência de passo a passo, eu sempre tenho que pensar assim, se eu recebo um dado de entrada, ele vai fazer algum processo para me dar uma saída. Né? Então, qual que é o processo aqui? Vamos lá. As cores iguais... Ordenar por cores, separar por cores, organização. Tem 3 figuras diferentes. Isso, imagina que vocês tivessem que explicar isso
esse passo a passo, eu sempre gosto de falar assim, né? Imagina que você tivesse que explicar isso para um robô. Ah, o robô recebeu uma bolinha vermelha. O que ele vai ter que pensar para fazer? Ele recebeu um quadradinho verde. Ordenar por cores os grupos de 3 em 3. Aqui, ele fica bem visível a ideia da abstração. Né? Qual é a ideia da abstração aqui? Vocês sabem me dizer? O que a gente abstraiu aí, que não teve muita importância? Chato, delicado. O conjunto? Aqui, se a gente observar, nós estamos não levando em consideração o formato, né, da figura. E sim a cor. Então, se a gente dar aqui para esse nosso robô um paralelogramo vermelho, ele vai funcionar também, porque eu separo. Claro que depende da minha regra invisível. Aqui a gente está falando uma regra muito generalizada, mas se a gente for pensar que eu teria uma maquininha ali no meio, que ele está recebendo dado, ele tem que analisar o tipo de dado para me devolver uma solução, olha quanto pensamento, organização de pensamento eu preciso para criar essas regras invisíveis. Ô, Maristela, posso Oi. falar rapidamente, eu sei que a gente não está com Claro. tempo, mas só fazendo uma conexão, parece meio simples esse exemplo, mas a gente dá uns cursos aqui de inteligência artificial, de criação de agentes e tal, e a gente fala muito dessa parte conceitual de entender como é que a IA funciona. E a maior parte das pessoas, elas não sabem que é essa coisa. Você tem uma entrada, tem um padrão e tem uma saída. Então, por essa falta de compreensão ou de letramento, eu vou chamar de letramento digital, nem sei se está certo isso, mas é que você tem gente que acredita que IA vai criar consciência e que é um ser que vai ficar mais inteligente que o humano e tal, exatamente por não compreender não ter isso muito bem desenvolvido, né, essa habilidade. Exatamente. Essa atividade, o que eu acho bacana dela, é que se a gente pensar, a gente pode trabalhar com a educação infantil, com esse das cores, ali eu trabalho com a educação infantil, com os anos iniciais, quando eu estou trabalhando com multiplicação e tal, mas eu posso trabalhar com algo mais complexo como esse agora, e eu posso trabalhar com uma atividade desse tipo para introduzir o conceito da IA. É isso que o David falou, é muito importante. Antes de pensar em deixar as crianças, eu preciso criar uma atividade onde ele explore a IA. Não, a gente vai primeiro discutir sobre. Vamos fazer uma atividade desse tipo, da regra invisível, para entrar nesse mundo do que é essa IA, né? Do quão é importante esses dados de entrada, do quanto esse algoritmo no meio ele é fundamental. E será que esse algoritmo ele realmente ele está dando respostas totalmente corretas? Então, essa compreensão a gente pode fazer de uma forma desplugada, com uma atividade dinâmica, com uma atividade lúdica. E agora, quem que vai fazer esse aqui? Só um comentário, né, Maristela, que a gente fez um trabalho numa escola que era usar a IA para o ensino de escrita, né, nessa perspectiva do uso crítico e tal. E para eles, era uma turma de 9º ano, foi super importante a gente concretizar isso, mostrar, Isso. sabe, como a gente fez até uma atividade com um jogo físico para mostrar que tem uma base, que essa A gente fez base a é caixa composta... GPT. a caixa GPT. Isso é fantástico, isso é Porque fantástico. nem para nós a gente está tão assim transparente o negócio, né? Que assim tá tão essa interface esconde tanto, né? Para gente que a gente não tem essa concretude, né? Então para eles foi super importante essa atividade, é bem isso, né? Ó, legal ali, letras do alfabeto O povo mais tá 2. fazendo. A primeira parte já foi. Os 2 últimos são 3, não é linear. Esse é mais difícil, né?
Mas isso que é legal, olha quanta coisa que a gente tem, porque a gente tem que sempre pensar isso, eu tenho que criar um algoritmo que, ao receber um número e uma letra, ele me devolva uma letra e um número, ele me devolve uma letra e um número, seguindo a mesma lógica para todas as possibilidades. Dá para usar álgebra não linear aí, né, Maristela? Tá? Como é que ele vai fazer para responder? Olha ali, ó, o Ricardo. A letra avança duas, então C avança duas letras, D avança duas letras. Quanto aos números, se for par, soma 2, se for ímpar, soma 3. Olha que legal, que já trabalhou aqui com a estrutura condicional, que é aquilo que eu falei. Olha como entender como funciona isso, essas estruturas de programação. Então, é muita coisa que a gente pode desenvolver com atividades desplugadas e que elas abrirão a mente das nossas crianças e dos nossos alunos para quando eles estiverem diante realmente dos recursos tecnológicos. O que a gente quer é que sejam crianças que aprendam a serem mais críticos, que aprendam a olhar para a tecnologia e saibam fazer boas escolhas. Poxa, eu tenho que produzir um vídeo, então eu vou ver qual que é o melhor recurso que eu tenho. Não adianta querer saber de todos os recursos. O importante é saber fazer boas escolhas com a tecnologia. Tem mais uma, mas acho que não vai dar tempo, mas se quiserem levar 10 aí para minutos. vocês, podem tirar foto e pensar. E fazendo só rapidamente uma análise dessa investigando a regra invisível, acho que esse material é legal depois de vocês estudarem. Aqui eu fui pegando as habilidades da BNCC, da ciência da computação, e elencando elas, tanto da educação infantil quanto dos anos iniciais, e como que isso apareceu nessa atividade. Então, por exemplo, educação infantil, uma das habilidades é reconhecer padrão de repetição em sequência de sons, movimentos e desenhos. Nos anos iniciais, organizar objetos físicos ou digitais, considerando diferentes características, explicitando padrões e diferenças. Como isso aparece na atividade? Os participantes analisaram regularidades entre dados de entrada, saída, se é número visual, alfanumérico, palavra. Eles precisam identificar o que se repete, o que muda, o que permanece. Então, a ideia é a gente pegar cada uma das habilidades e ir avaliando e criando atividades desplugadas para a gente garantir esse desenvolvimento. Eu acho que em termos de, claro, que para a gente falar desse tema, a gente precisaria de muito mais tempo, mas eu acho que... todo mundo aqui reclamando que a aula é muito... Vai ter que fazer a parte 2 disso aqui, né? Legal, mas eu acho que já deu para dar uma ideia. E eu acho que também a ideia é tranquilizar. Olha como a gente pode, sim, dar conta do currículo da ciência da computação no dia a dia, na nossa prática. Basta que a gente tenha essa intencionalidade pedagógica. Eu acho que é isso que a gente precisa olhar. Então, é estudar, é ver. E sem plataformização. Pensamento. Exatamente. E se for para usar a tecnologia, que seja para criação, para produção. Então, legal, vamos trabalhar com os maiores para que eles conheçam o funcionamento de uma cortadora laser. Ótimo, então eu costumo falar muito sobre isso. Os mais velhos produzirem para os pequenos usarem. Olha que construção legal. A gente faz projetos desse tipo. Alunos maiores produzem, criam materiais manipulativos para os pequenos. A gente já fez quebra-cabeça, enfim, quebra-cabeça sempre com... Fizeram uma vez, o 8º ano, quando estava trabalhando com semelhança de triângulos, aí eles fizeram... Então, os alunos maiores estudaram semelhança de triângulo, criando um quebra-cabeça para os alunos menores. Então, isso é tudo muito rico. Adriana, acho que agora falar a ideia, né, da atividade. É isso, tá todo mundo aqui, que pena, vai ter curso completo, já quero. É isso, gente, realmente 2 horas, né?
Mas a gente, assim, a ideia era essa introdução mesmo, né? E aí vamos agora. A Maristela Agora! quase deu um spoiler de que a gente está preparando uma versão maior disso daqui. Mas vai demorar um pouquinho ainda para a gente abrir, mas enfim. Mas a ideia era essa, né? David, Maristela e Luciana, a gente iniciar, né? É o início Iniciar, aí. é isso. É isso. E aí, assim, como nos nossos cursos aqui na Mori, a gente sempre tem uma atividade prática, né? Porque, mesmo sendo à distância, né? Remoto, desse jeito, a gente gosta também que as pessoas coloquem a mão na massa. E aí a gente pensou em fazer. Eu acho que você também pode falar, Maristela, eu vou dar aqui, aí você aprofunda, mas que vocês planejassem uma atividade desplugada, né? Pensar aí como um designer de experiência de aprendizagem, e aí escolher uma prática real do cotidiano de vocês, que é isso, muitas pessoas já falaram, eu já faço, né? Então, uma rotina, uma história, uma brincadeira, um jogo, uma atividade que você faz sempre, e transforma essa prática em uma atividade desplugada com essa intencionalidade, né? Aí o pulo tá aí, né? O pulo do gato é esse, de mostrar essa intenção de desenvolver o pensamento, habilidades do pensamento computacional. Aí você quer falar um pouco dessa estrutura, Maristela, para eles? Na verdade, eu acho que você passou direitinho o que a gente quer. A É, ideia é que, assim, olhe para uma atividade que você já faz, né? E olhe para os 4 pilares do pensamento computacional e veja ali quais essas habilidades, claro que mais para frente, vocês vão olhar cada uma das habilidades que estão lá no currículo, mas agora olhe para os 4 pilares e verifica, poxa, olha, essa atividade que eu faço, eu estou garantindo aqui a habilidade da linguagem algorítmica, eu estou garantindo aqui a habilidade da abstração, é mais ou menos esse olhar. A ideia é que vocês coloquem, né, qual é a intencionalidade, qual é o seu objetivo, o que você quer alcançar com essa atividade. Para quem você está fazendo isso? Eu trabalho com educação infantil, eu trabalho com 4º ano, 5º ano. Eu quero fazer isso na área de ciências, num projeto que eu estou fazendo, então eu vou organizar a coleta de dados que meus alunos estão fazendo quando eles pegam lá as plantinhas lá no parque, eu quero organizar isso com esses pilares do pensamento computacional. Aí, que materiais que eu uso e um passo a passo. É um pré-planejamento completo, não é vamos dizer assim, um né? Claro que planejamento, não vai... é um plano completo, assim, Isso, né? A mas é uma ideia é ideia para verificar se vocês conseguiram sair daqui com com esses conceitos, né, um pouco mais O importante estruturados. é pensar nessas habilidades do pensamento computacional, que seja uma, né? Tá? E, a, Exatamente. e aí a gente tem uma Eles proposta estão de perguntando como vocês, enviar. assim, são 2 modos, tá? A gente gostaria que vocês enviassem essas propostas nesse mural, num Padlet, que tá aí o link com QR Code, a gente vai colocar também no chat. E aí a gente criar um mural mesmo de propostas, né? Compartilhar aqui com o grupo. Então, essa era a nossa intenção. Mas se não for possível, se não quiser compartilhar, aí agora a gente também vai apresentar o formulário que é atividade de certificação, que aí vocês têm que preencher para receber o certificado, e aí vocês podem anexar essa proposta de atividade, anexam num documento, ou se colocar lá no Padlet, aí coloca o link dela lá nesse formulário, tá? O link do Padlet, a hora que você postar, tem aqueles 3 pontinhos, né? Acho que são 3 pontinhos, e ali é só clicar e pega o link. É fácil. Agora, se não quiser
colocar a tua atividade lá, a tua proposta no Padlet, põe no Word e anexa no formulário. Ô, Mas é importante vocês preencherem. ô, Pode Adriana, falar. eu acho que se eles garantissem que enviassem pelo formulário, né, se for o caso, mas a gente poderia, eu me comprometo também a depois pôr isso tudo no mural e compartilhar com eles, porque eu acho que seria legal que eles pudessem ver um do outro. Então, Uhum. mesmo que agora eles entreguem pelo formulário, até para garantir a certificação, aí depois a gente Aí a gente coloca no coloca. Padlet e compartilha. O que vocês acham? Isso pode ser. também. Só lembrando, porque eu sei que vai dar confusão. Para ser certificado, precisa responder o formulário, tá bom? Isso. Aí a gente deixou É a o mais atividade como opcional. importante, Porque gente. é por onde a gente tem um controle. E aí a É. gente vai olhar lá se eles mandaram uma atividade ou não. É só mandar a atividade para ser certificado, tá bom? É a única coisa que a gente vai olhar. É. Aí, mas lembra daquilo que a Adri falou no começo. Para melhor atividade, a gente vai dar uma inscrição no nosso curso de design instrucional, que vai começar no próximo mês. Certo? Então caprichem aí na Ó, eu vou reproduzir os criação. links lá no grupo, porque alguém tá falando que não tá conseguindo abrir o Padlet. A gente testou, mas pode ter acontecido alguma coisa. Então a gente vai compartilhar de qualquer forma no grupo. E aí vocês têm até o dia 23 para responder. Por que a gente dá esse tempo a mais? Porque a gente coloca o vídeo no YouTube, depois tem gente que faz pela gravação. Tá bom? Tá, então só recapitulando aqui. A gente tem o grupo, a gente vai disponibilizar a apresentação, esses links, e o mais importante é vocês preencherem esse formulário de certificado, tá? E lá no formulário vocês podem anexar a atividade lá que vocês fizerem, né? E caso queiram já publicar no Padlet, pode também pôr o link. O importante é o preenchimento do formulário. Depois a gente vai organizar esse mural e compartilhar também lá no grupo de WhatsApp, tá bom? Gente, todo mundo aqui agradecendo, falando que amou o mini curso, que tem gente aqui querendo o curso completo. Mas Que assim, legal. dia 23, é isso mesmo. Até dia 23 vocês têm que preencher. Como fazer para entrar no grupo do WhatsApp? Tem um link quando você faz a inscrição. A gente vai colocar o link aqui no chat para quem não tá no grupo, tá bom? Acho que era bom. Link do formulário vai estar no grupo. Vai estar no grupo esse formulário para o certificado, tá? Teve só uma pessoa que disse que não entendeu como fazer a atividade. A atividade pode criar no próprio documento, se for o caso, falando dos objetivos, qual é a intencionalidade, o público, a disciplina que vai ser aplicada, e aí, nesse formulário que eles vão disponibilizar, você envia o formulário com os seus dados e anexa a atividade. Teve uma pessoa que perguntou que ela não tinha entendido. E deixa eu agradecer aqui, porque o pessoal está saindo. Eu queria agradecer demais a Maristela, a Adri e a Lu. Acho que, sem palavras, até dá para ver pelo feedback que a gente recebeu. Tá todo mundo falando aqui que queria mais da fala da Luciana, queria mais da fala da Maristela. A gente sabe que o tempo é curto, mas, enfim, acho que no geral. Eu também vi muito como um aluno aqui. Eu aprendi um monte com vocês duas. Com vocês três, na verdade, a Adri também nessa função, com essas perguntas que foram ótimas. E é isso, a gente fica com essa coisa de querer mais, né? Mas 2 horas é pouco, né? Obrigado, viu? Eu que Obrigada, agradeço gente. demais a participação, A foi gente que muito bom agradece também. tá aqui com todo mundo e poder compartilhar e que não pare aqui, que a gente consiga trocar ideias ainda futuras. Eu também Obrigada agradeço por todos. o convite, a participação e todo mundo que ficou com a gente até agora. Muito obrigada, gente. Gente, eu também agradeço muito aí a oportunidade pela Amore. É muito bom, a equipe da Amore é muito especial. E conhecer a Luciana e a Maristela foi um presente aí de início de ano para mim. Obrigada, viu, gente? Obrigada. Tem uma Amanhã pessoa muito que bom. só. A gente pode conversar lá no grupo, se vocês tiverem dúvidas, né, em relação à No atividade, tá fórum, bom? para eles conseguirem inscrever só no fórum do Moodle lá, da nossa plataforma. No grupo É eles não conseguem colocar. verdade.
mensagem. A gente Tá bom. vai mandar lá o link para eles entrarem na. A gente vai abrir um tópico para falar dessa aula de hoje. Acho que é bom lá no fórum. E aí, quem quiser pode ir lá Tá bom. conversar. Então Tá bom? Obrigado, viu, gente? Então pela tá, participação gente. de todo mundo. Obrigada. Muito bom. Boa Tchau, noite. bom Obrigada, Tchau, boa tchau. noite. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.